Chegou a maior promoção de Black Friday da Pontenet. Assine 650 mega e pague apenas R$1 na primeira mensalidade e ainda leva Paramount e Watch para curtir suas séries e filmes à vontade. Está esperando o quê? Navegue à vontade com a Pontenet. Confira termos e condições. Essa celebração está sendo transmitida. Intenções dessa celebração. Rezemos pelos nossos aniversariantes. Júlia Medeiro de Santana, Angélica Perdigão Martini. 8 anos de matrimônio, Thalita e Robson. 1 ano de matrimônio, Daniela e Alisson. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos. Célia Sacratíssima Nascimento, Carlos Alberto Florentino, Heleno Botelho, Oswaldo Dias Pereira, José Carlos Soares Mendes, Ana Maria das Dores de Souza. Nós cremos, por isso
celebrar com Deus comunhão. Por isso unidos cantamos, nós somos igreja, um só coração. Creio no amor, do Espírito Santo, que tudo transforma. Por isso eu vim celebrar a força maior, que tudo renova. Nós cremos, por isso viemos aqui celebrar com Deus comunhão. Por isso unidos cantamos, nós somos igreja, um só coração. Creio no amor do Espírito Santo, que tudo transforma. Por isso eu vim celebrar a força maior, que tudo renova. Nós temos, por isso viemos aqui celebrar o Deus comunhão. Por isso unidos cantamos, nós somos igreja, um só coração. Eu creio no Pai Criador, que também me criou por um ato de amor. Por isso eu vim celebrar, é Deus que me chama a servir com ardor. Nós temos, por isso viemos aqui celebrar o Deus comunhão. Por isso unidos cantamos, nós somos igreja e um só coração. Um só coração. Com alegria, nos reunimos neste último domingo do ano litúrgico para celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Celebramos também o Dia dos Cristãos Leigos e Leigas, que através da vocação batismal colaboram no anúncio do Evangelho e na construção do Reino de Deus. O Senhor estabelece entre nós o seu reino de amor, paz, esperança e liberdade. Ele se põe ao lado dos mais feridos, por causa da exclusão, do egoísmo e da autossuficiência. Hoje, inicia-se a campanha da evangelização com o tema: hoje é preciso que eu fique na tua casa. Amados irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Já foram apresentadas as intenções. Eu gostaria de incluir nessa Santa Missa a vida dos novos diáconos que foram ordenados em Conselheiro Lafayette. São 7 novos diáconos. Dentre eles o diácono Edgar, que foi designado para caminhar conosco. É um presente de Deus, mas uma responsabilidade também. Dizia o Dom Ayrton, o caminho não acabou, continua, porque eles foram ordenados em vista do presbiterato. Que Deus nos ajude a acompanhar o diácono Edgar para que ele possa tornar-se um padre, como diz São João Maria Vianney, segundo o coração do Sagrado Coração de Jesus. Deus também abençoe os outros demais, abençoe também os familiares de todos. A paróquia de Santana em Carandaí, onde a sua vocação nasceu e foi cuidada. Nossa oração pelo Padre Julião, que é pároco naquela paróquia, e também os demais cristãos leigos e leigas que compõem a paróquia de Santana. Com alegria, com o coração agradecido, invoquemos o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, na comunhão e na força do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, coloquemo-nos na presença do Senhor nosso Deus, de coração contrito e humilde. Inclinemos nossa cabeça, examinemos nossa consciência. Arrependidos, imploremos o perdão de Deus cantando. Senhor, que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade de nós. Toda a igreja, numa só voz. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador, que se arrepende, tende piedade de nós. Todo o povo. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Deus, Pai misericordioso, cheio de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade de Cristo, Rei do Universo, cantemos o hino do Glória. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz
Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Além das intenções que foram apresentadas no início, cada um coloque diante do altar seu pedido ou agradecimento a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor.
Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Para lá só vem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel. O nome do Senhor, a sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primásia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia,
bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. Que o reino que vem seja bendito, ao que vem a seu reino louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos o último domingo do tempo comum. E durante essa semana a gente vai se despedindo desse tempo tão bonito em que nós refletimos a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhando os seus ensinamentos através da palavra, dos gestos, gestos de acolhida, de cura, gestos de misericórdia. E concluímos com esse texto tão bonito, mas também que nos inquieta tanto, na hora em que Jesus está crucificado, bem próximo da hora da morte, ele ainda sofre as gozações, as provocações. E ele responde não com as mesmas armas, mas responde com a arma do amor, da misericórdia, do acolhimento. Os chefes zombavam, diz o texto, os soldados também, inclusive um que estava sendo condenado à morte, um dos ladrões, porque era uma prática na época os condenados serem crucificados, e um deles ainda desafia Jesus salvar a si próprio e os demais. E Jesus, ele não revida, ele não responde, ele só dialoga com o último, o crucificado que se arrepende, pedindo para ele: Jesus, lembra-te de mim
quando entrares no teu reinado. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Papa Francisco dizia que Deus não se cansa de nos perdoar, nós que cansamos de pedir o perdão. Deus perdoa sempre. Para nós entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus, Deus não é invasivo, não nos obriga, mas sempre abre as portas para nos acolher. Se para nós, algumas pessoas aparentemente não tem jeito, para Deus tem jeito. Basta que a pessoa queira. Que alguns até podem dizer, fulano de tal é um irrecuperável, não tem jeito mesmo. Para Deus, até nos últimos instantes, é possível uma conversão verdadeira, entrar no reino de Deus. Nós não podemos deixar para a última hora, irmãos e irmãs. O tempo é agora, é hoje. Não podemos deixar para o final da nossa vida, já que Deus perdoa sempre, então vou fazer tudo enquanto é errado, na hora que estiver morrendo eu peço perdão. Não é assim. A lógica de Deus não funciona dessa maneira. Nós temos que aproveitar os instantes de graças, de bênçãos que Deus nos dá a cada momento. Quando nós participamos da Santa Missa, quantos irmãos e irmãs nossos gostariam de poder participar e não podem? Quantos irmãos e irmãs gostariam de fazer uma confissão e não tem um padre ao alcance para perdoar os pecados? Quantos que estão no mundo do cárcere, necessitados do perdão, porque já arrependeram do delito cometido, mas não tem um padre que vá à cela, que vá aos complexos para ministrar esse sacramento. Quantos enfermos nas nossas casas, nos hospitais, esperando por um sacerdote, e esse sacerdote não chega, porque há sempre uma carência, né? A messe é sempre maior. O padre Zé Maria pediu que eu trouxesse um padre congolês para ajudar nas confissões. E ele achava que ia entrar no carro, com meia hora chegaríamos o destino. Eu dizia, padre, quando você precisar de parar para tomar uma água, coisa assim, você fala, não, eu estou bem. Quando chegou em Viçosa, não dá para parar não. Ele achou que com meia hora chegaria. Eu falei, olha, de onde nós saímos é de 3:30 ou 4 horas para a gente chegar, né? E ele partilhava os desafios do seu país, as carências também, que são enormes, né? E quando eu dizia para ele, ele perguntou, padre Zé Afonso, quantas comunidades tem a paróquia de São Sebastião? Eu falei, comunidades geográficas 22, mas tem as ambientais, que são os hospitais, é também uma comunidade. O complexo também é uma comunidade com 1.127 detentos. E ele dizia, meu Deus, isso tudo? Né? E eu dizia, mas tem paróquias maiores que essas ainda. E que ele não infartou, mas que o coração dele está bom. Mas nós percebemos essa carência, essa necessidade de alguém ser tocado por essa misericórdia que este ladrão arrependido teve esse alcance por Cristo. Hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Quando uma pessoa procura um sacerdote para se confessar, tudo aquilo que ela fez e que ela se arrependeu de coração e tem um desejo de não voltar a cometer, ali a pessoa é absolvida, é recolocada na graça de Deus. O São João Maria Vianney, que é o patrono dos padres, ele dizia que ele dava uma penitência pequenininha para os penitentes. E ele fazia penitência oferecendo por aqueles que ele confessou. Essa é a arte de Deus, da misericórdia, do amor. Esse amor que não
se faz conivente com os nossos pecados, mas é um amor imenso que possibilita o pecador recomeçar. É um amor que restaura os corações. A igreja, irmãos e irmãs, ela tem essa missão de unir o céu e a terra. Jesus Cristo na cruz mostra que nós fomos feitos para o céu, para Deus, para o reino definitivo. E ele diz aqui: o reino não é deste mundo. O reino de Cristo não se faz nos moldes humanos, do poder, da dominação, da exploração, mas é o reino da justiça, do amor, da paz. É o reino em que todos têm voz e vez. Esse é o reino de Deus, que já é uma presença entre nós, mas não totalmente, porque há muitos corações ainda distantes de Deus. Há muitos irmãos e irmãs que ainda não fizeram a experiência do amor de Deus em suas vidas. Por isso, ao concluir o ano litúrgico, nós também renovamos esse compromisso de entrarmos na escola de Jesus Cristo, que é a escola moldada pela misericórdia infinita. Nós ouvimos na segunda leitura esse texto tão bonito de São Paulo aos Colossenses, dizendo para nós: Jesus é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, que em tudo ele tem a primazia. Quem coloca Cristo como absoluto da vida, muda também o rumo da história. Quem entende que Jesus é o centro da fé, faz também uma conversão pessoal. E toda pessoa que muda de vida, ela se torna também um instrumento de transformação do mundo. Se nós queremos mudança na nossa família, na nossa igreja e no mundo, nós precisamos ser esta mudança. Precisamos ser essa igreja. Não é só ir à igreja, mas ser igreja. 2 casais hoje, na intenção inicial, foram apresentados, renovam também os compromissos matrimoniais. Se a memória não faltar, parece que é o Alisson e a Daniela. Estão aqui, o casal? O Alisson e a Daniela estão lá atrás. Depois vocês vão vir aqui para frente. E também a Thalita e o Robson, que é o casal coordenador da pastoral familiar em nossa paróquia. 8 anos, né? Às vezes eu aconselho os casais a renovar esse compromisso anualmente. E vocês renovam esse compromisso na Santa Missa. Nós padres, todo ano, nós fazemos a renovação das promessas sacerdotais junto do bispo. É saudável também que os casais façam essa renovação, mesmo que não tenha a presença de um padre, de um diácono, de um ministro qualificado para o casamento, mas é o sacramento que depende só do casal, que faz o consentimento. É importante entender, irmãos e irmãs, que o Cristo também quer reinar nos corações dos casais. Jesus Cristo também quer ser acolhido em nossos lares, em nossas casas, nas famílias. Devemos deixar que o Cristo reine na nossa história, no nosso ser, no nosso coração. Então, quando renovamos as promessas, sejam batismais, as promessas matrimoniais, sacerdotais, é isso. Esse pacto profundo com Deus em nossa vida. Então, os demais casais que aqui se encontram, faça essa experiência de em cada data fazer a renovação das promessas matrimoniais. Eu tenho o costume de todo dia de manhã eu renovo o compromisso, que tem aquele diálogo com o bispo: prometes obediência a mim e meus sucessores, e uma série de promessas. Todo dia, quando a gente renova, fica mais fácil.
Se a gente não faz essa renovação, o sacramento que abraçamos, ele vai se esfriando, vai perdendo o seu sentido. E quanto mais tempo passa sem renovar, é muito mais difícil restaurar as relações. Então essa renovação anual é saudável, faz bem. Mas todo dia, toda manhã é importante o casal também no coração assumir aquele compromisso do amor, da fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da vida. Recentemente fui chamado para dar uma bênção no hospital e lá no quarto tinha uma pessoa que estava recuperando a saúde e o marido lá o tempo todo, ele pediu até para adiantar as férias para estar junto da esposa. E alguém disse assim: padre, eles não são casados na igreja. Eu estou falando para eles aqui, para eles procurar o padre lá e se casarem. E eu disse para eles assim: está tão fácil, é só celebrar, porque o que a igreja pede é isso mesmo. Quando a esposa estiver enferma, que o marido esteja do lado, cuidando, amparando. Vocês já estão vivendo na prática aquilo que a igreja pede aos casais, né? Então, às vezes, há muitos irmãos e irmãs nossos que não fizeram a celebração do sacramento, mas vive o sacramento. Então, você que ainda não deu esse passo, né, de pedir à igreja para celebrar, mas já vive com sua esposa, o seu marido já há algum tempo, procure a sua paróquia, o pároco responsável, e conversa. Tem coisas tão simples que nós podemos ajustar, né? Então é importante, irmãos e irmãs, entender que Cristo, Ele quer reinar também na vida do casal. E celebrar é isso, é permitir que Deus venha ao nosso encontro para selar aquela aliança de amor. Então Alisson e a Daniela, Thalita e Robson, que a Sagrada Família inspire a vida de vocês. E aqueles que almejam o sacramento do matrimônio, olhem para Maria, olhem para José, eles que nos inspiram na arte da relação do homem com a mulher, do esposo com a esposa. Convido agora a todos, um instantezinho de silêncio, rezar a nossa vida e permitir que o Cristo reine nos nossos corações, nos nossos lares e na vida da igreja. Professemos a fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com confiança, elevemos a Deus os nossos pedidos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Abençoai, Senhor, o Papa Leão, os bispos, presbíteros e diáconos, para que, fortalecidos na fé, possam servir através de sua igreja com dignidade e ardor missionário, rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Concedei, Senhor,
sabedoria aos nossos governantes, para que exerçam seu cargo com honestidade e amor, buscando o bem comum e o respeito à vida, rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Concedei-nos, Senhor, um coração solidário e generoso, atento às necessidades da Igreja, rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Guiai, Senhor, em vosso caminho de paz, os refugiados do mundo inteiro, para que encontrem acolhida quando dela precisarem, rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Sustentai, Senhor, a fé e a coragem de todos leigos e leigas, que se colocam a serviço do vosso reino, rogamos. Senhor, Venha a nós o vosso reino. Deus de bondade, acolhei com carinho as preces que apresentamos, os clamores do povo e as intenções que trazemos no coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo pão
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai misericordioso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos, Senhor, o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, pedimos humildemente que o vosso Filho conceda a todos os povos os dons da unidade e da paz, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação ungistes o vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno, Rei do Universo, oferecendo-se a si mesmo no altar da cruz como vítima pura e pacífica, realizou o mistério da redenção humana. Depois de ter submetido ao seu poder todas as criaturas, entregará a vossa imensa majestade um reino eterno universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessade em unir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua vinda nova, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha da Paz. São José, seu esposo. Os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires. São Sebastião, Santana e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com vosso servo Papa Leão e o nosso Bispo Ayrton, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, especialmente o Padre Leandro, Padre Marcelo, Padre Francisco, também aqueles que estão enfermos, dentre eles Padre Rodinei, e diáconos, os 7 ordenados no dia de hoje, dentre os quais o Edgar, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces dessa família que reunistes em vossa presença. Fortalecei na graça do matrimônio estes vossos filhos, Talita e Robson,
Daniela e Alisson. Lembremos-nos também da Júlia Medeiros de Santana, nossa coroinha, que também aniversaria. Angélica Perdigão Martini. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Célia Sacratíssima Nascimento, Carlos Alberto Florentino, Heleno Botelho, Oswaldo Dias Pereira, José Carlos Soares Mendes, Ana Maria das Dores de Souza, e todos que morreram na vossa amizade, especialmente os cristãos leigos e leigas que serviram esta paróquia. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor Jesus os ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo. Livrai-nos por este vosso santíssimo corpo e sangue dos nossos pecados de todo mal, e dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separarmos-nos de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo guardem a todos para a vida eterna. Amém.
Oremos. Saciados com o alimento da imortalidade, nós os pedimos, Senhor, que gloriando-nos de obedecer aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se por um instantezinho. Avisos. No próximo sábado, 29 de novembro, acontecerão as visitas missionárias aqui no centro. Em preparação para esse dia, durante toda essa semana, teremos aqui algumas atividades sobre as missões. Segunda-feira, terço missionário, 15 horas. Terça-feira, momento com a catequese, 19 horas. Quarta-feira, terço dos homens, às 19h30. Sexta-feira, terço apostolado da oração, às 19 horas. Na quinta-feira, dia 27 de novembro, festa de Nossa Senhora das Graças, na comunidade Dalvo Benfeito. Procissão, às 18h30. E em seguida, missa festiva. A pastoral familiar convida para a oração do terço toda segunda-feira, às 19h30, na porta do Hospital Nossa Senhora das Dores. Então, até que enfim chegou no centro as visitas missionárias, mas não acabou. Faltam ainda outras comunidades. Eu falei que até 2030 nós vamos visitar todas as comunidades. Então, chegou a vez da comunidade do centro. Então, está aí toda essa programação, né, da Semana Missionária na comunidade do centro. Eu espero receber visita, tá? Eu resido aqui, então eu quero ver quem vai me visitar. Bom? Pois é. Mencionei no início, já citei durante a celebração. No dia 20, eu falo que São Sebastião, ele é o cuidador do município de Ponte Nova, ele olha para todos, né? O padre Leandro disse que na Covid, a primeira dose da vacina chegou no dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro. Ele citava isso, né, no livro do tombo. No dia 20, o reitor de Mariana, eu tinha a missa votiva aqui, aí eu vi que ele mandou um áudio antes para mim. Eu falei assim, reitor, bispo, você tem que ver o que é. Ele dizia que eu estava sendo convocado para hoje estar em Lafayette, né? Aí eu tive que fazer o remanejamento, porque eu ia celebrar no Bonfim, tinha uma reunião da pastoral do dízimo, pedi o padre Marcelo para ir, e eu tive que ir para Lafayette, né? E nós fomos contemplados, presenteados e responsabilizados para acompanhar o Edgar, que é uma pessoa querida, né, pelo povo da terra. O pessoal de Carandaí dizia, padre, é uma pessoa boníssima. Os colegas de turma, padres que o acompanharam. Então, nós temos o dever de não estragar o Edgar, tá? É cuidar. Se a gente não estragar, já está de bom tamanho, né? Mas se a gente puder contribuir, melhor. Como disse o Dom Ayrton, não terminou. O caminho continua. Porque ele foi ordenado diácono, não para ser permanente, mas em vista do presbiterato. Depois nós vamos comunicar direitinho. Eu nem conversei com ele, porque eu tinha que ir para Urucânia e celebrar com vocês. Então hoje à noite que eu vou ligar para ele, para a gente ver o dia, o horário, que nós vamos fazer a celebração de acolhida do Edgar, tá bom? Então aguardem aí, está todo mundo curioso, saber o dia, a hora, vocês não sabem. O padre Bruno já falou, olha, eu preciso de ir no final de semana lá. Eu falei, pois é, você entrega, mas não entrega, né? Você faz favor de entregar de vez o Edgar, né? Ele fez o estágio, a síntese com o padre Bruno, que já veio diversas vezes aqui celebrar com a gente, né? Então nós vamos
acompanhar o Edgar com a nossa acolhida, mas também com as nossas orações. Nós temos também entregue para vocês esse panfletozinho. Então nós vamos fazer o seguinte forma: nós vamos rezar juntos e depois eu já convido o casal, o Alisson mais a Daniela, para que venha aqui à frente, venha se somar também com a Thalita e o Robson, para em seguida a gente dar a bênção para vocês também, tá bom? Enquanto isso, eles vão chegando, o Robson pode mudar de lugar, pode ficar pertinho da Thalita. Vocês pegam o panfleto para a gente refletir a 4ª semana dedicada ao dízimo. Vamos refletir sobre os efeitos que a devolução do dízimo produz na pessoa e na comunidade. O dízimo é como a semente, lançado em terreno fértil, germina, brota e cresce, e com o tempo produz frutos bons e abundantes. Com a evangelização paroquial do dízimo, observa-se que cresce no coração do dizimista e da comunidade o espírito de fraternidade, de amor ao próximo. O dízimo é um compromisso com Deus e com a igreja e com os pobres. O dizimista é alguém que aprendeu a repartir. Seu dízimo é uma partilha dos bens de Deus, do que se tem e não do que sobra. Por isso, o dízimo deve vir, como diz a Bíblia, das nossas primícias, isto é, de nossos primeiros frutos. O dízimo educa-nos para a partilha e fortalece a vida da comunidade. Rezemos. Recebei, Senhor, o o meu meu dízimo. dízimo. não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra, que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, minha participação na comunidade paroquial, meu compromisso com a expansão do Evangelho, meu reconhecimento e agradecimento, pois se tenho, é porque me destes. Amém. Então você vai levar esse panfleto para casa e durante a semana medite o texto, Neemias capítulo 10, versículos 36 a 40. Pode refletir em particular ou também com sua família. Então agora os casais, né? Fiquem aqui de frente para a bênção. Muito bem, então 8 e 1. 81. Estou perguntando o dia para a gente pegar um almoço lá com eles. É amanhã. Demos uma sorte, viu? É bom perguntar de véspera, que é bom que dá para vocês saírem, né? Então, está entrando um acordo aqui, como já passou do Robson, Thalita, eles vão se unir com eles amanhã. Vocês aceitam, não aceitam? Aceitam. Então já está confirmado, tá? Pois é, então, pegando sua mão também, vocês já pegam. Então nós vamos dar essa bênção especial para os casais e que sirva também para inspirar mais casais para unirem-se em matrimônio. Nós os pedimos e bendizemos, Deus Criador de todas as coisas, que no princípio criastes o homem e a mulher, para constituir uma sociedade de vida e amor. E também vos agradecemos, Senhor, porque vos dignastes abençoar o casamento destes vossos filhos, Daniela e Alisson, Thalita e Robson, para serem uma imagem da união de Cristo com a igreja. Olhai agora com bondade para eles, e como lhes preservastes a união em meio a alegrias e tristezas. Assim, renovai neles sempre a aliança nupcial, aumentando a caridade e reforçando os laços da paz, a fim de merecerem receber sempre a vossa bênção.
na companhia da comunidade de fé aqui reunida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. a bênção é para os casais, mas todos aqui reunidos podem responder amém a cada invocação. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos conceda a sua alegria. Amém. Amém. O Filho unigênito de Deus, com sua misericórdia, esteja ao vosso lado na alegria e na tristeza. Amém. O Espírito Santo derrame a caridade em vossos corações. Amém. Vamos cantar os parabéns, então, para os casais? Bem bonito? Vamos fazer aqui agora. Agora tem que aumentar o grupo, né? A Júlia vem aqui também. Os casais sobem. Vem cá, Júlia. Parece que eu li mais o nome de alguém ali. Dos aniversariantes. Tem mais um nome, não tem? Eu esqueci, foi o nome. Mas tem outra pessoa. É o seu? Vem cá então. Vem para cá. Vem para cá. Pode vir aqui. Pode vir. Vem cá. Pode vir. Aí. Muito bem. Fica pertinho da Júlia aqui. Que coisa boa, hein? Isso. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Vivam os aniversariantes! Só gente importante fazer aniversário em novembro, hein? Que chique. Agora vamos dar a bênção solene, concluindo a nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação, todos respondam amém. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, a bênção do Deus rico em bondade desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Jesus é o Rei, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor.
de Black Friday da Pontinet. Assine 650 mega e pague apenas R$1 na primeira mensalidade e ainda leva Paramount e Watch para curtir suas séries e filmes à vontade. Está esperando o quê? Navegue à vontade com a Pontinet. Confira termos e condições.